A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para mais um episódio da nossa série do estudo sobre a primeira carta de João. Hoje eu quero finalizar a nossa introdução, mas eu quero finalizá-la já aplicando uma reflexão. Eu quero trazer nesse vídeo a introdução, finalizando-a do verso 2 ao verso 10. Diz assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quero já iniciar analisando esse primeiro versículo. É interessante a gente entender porque a vida foi manifestada. Ou seja, aqui esse versículo está colocando Jesus como a própria vida. Uma vida em pessoa. Ele era e sempre será a própria vida. Então aqui fala, nos foi manifestada. Então ela apareceu. Nos versos anteriores vai falar que eles viram, que eles ouviram, que eles tocaram. Ou seja, já combatendo todos os princípios que o gnosticismo, como citado no vídeo anterior, acreditava. Então João prossegue dizendo: nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos. Ou seja, eles falavam de Jesus, anunciando a vida eterna. Então aqui João está aplicando que Jesus é a vida eterna, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz no Evangelho escrito segundo ele mesmo, capítulo 14, verso 6. É interessante aprendermos o seguinte, já no verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então aqui ele está aplicando que quando nós andamos nele, quando o ouvimos, quando somos guiados por ele, nós temos comunhão com os outros, porque nós somos um só corpo, nós temos um só objetivo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele finaliza essa parte dizendo: essas coisas, ou seja, toda a epístola, vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra, o vosso prazer se cumpra, ou seja, que eles tenham compreensão do verdadeiro evangelho, sobre a salvação, sobre pecado, que vamos tratar nos próximos vídeos, sobre o nosso advogado, etc. Então aqui já vamos iniciar os versículos, a qual será a aplicação do nosso vídeo de hoje, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui, quando a comparação de luz com treva nos leva à visão de comparar a santidade com o pecado. Ou seja, quando diz Deus é luz, está dizendo que Deus é santo, que Deus é perfeito. Então é importante nós entendermos que a referência de Deus é luz está se referindo que ele não pode ser escondido. Veja na continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus vai falar sobre que uma luz, ela não pode se esconder onde ela estiver aqui. Uma luz é como algo, é como uma montanha, você pode ver de longe, ela não tem como se esconder, e ela clareia tudo. Então se Deus é luz, ele tanto vê todas as coisas, nada se pode ocultar dele, como ele também pode ser reconhecido, mas ele só é reconhecido, só é visto quando a vontade dele, quando segundo a vontade dele. Nós o conhecemos quando ele traz a sua luz para a nossa vida, ou seja, a luz da vida eterna. Então isso abre os nossos olhos para podermos vermos,
Porque quando estamos no pecado, estamos no escuro, estamos com os olhos fechados por causa do pecado. Mas por meio de Jesus Cristo, Ele traz a luz para a nossa vida. Então o sentido aqui trazido pelo João, pelo apóstolo João, é que Deus é santo, é que Deus é perfeito. Nada fica oculto diante dele. E para começarmos a aplicar em nossa vida, vamos primeiro pontuar que não há nele treva nenhuma. Ou seja, a partir daqui vai falar que aqueles que andam nele, não há treva nele, não há mentira nele. Porque não tem como a luz andar junto com as trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Jesus é luz, Jesus é santidade, Jesus é a verdade, Jesus é honestidade, bom, justo. Então, se nós não praticarmos frutos como humildade, como o amor, como a fé, se nós não buscarmos e andarmos nele, nós não estamos sendo filhos de Deus, filhos da luz de Cristo, do amor, da perfeição que Ele é. Então nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Ele, que desta maneira nós refletiremos aquilo que Jesus é, luz. Quando Ele diz, vós sois a luz do mundo. Ou seja, Ele está aplicando em nossa vida que nós refletimos a luz que Ele é. A luz da santidade, a luz do amor. Ou seja, ele vai dizer, aquele que não ama ao seu próximo, não ama a Deus. Então, a partir do momento que temos comunhão com Ele, temos comunhão com os nossos irmãos. E é isso que esta carta também vai nos trazer o entendimento. É que a partir do momento em que andamos com Deus, a partir do momento que temos intimidade com Deus, glória a Deus, nós temos comunhão com os irmãos, nós andamos juntos, nós não temos medo, vergonha, nós andamos juntos, porque nós servimos a um Cristo, não é um Cristo de um Cristo de outro, nós servimos a um Cristo. E isso é muito importante, meus irmãos. Nós precisamos ter essa realidade em nossa vida. Nós servimos a um Cristo. Você não pode sair de um lugar, parar de congregar, porque algumas pessoas dentro daquela igreja, daquela congregação, falam mal ou fofoca. Você tem que estar num lugar, em uma igreja, congregar em um lugar onde Cristo é pregado, onde o Evangelho é pregado. Então, no sentido que eu quero aplicar em nossa vida, de Deus ser luz, é que nós precisamos buscar essa luz, nós precisamos buscar essa direção, que a luz também alumia o caminho, nos mostra o caminho, que nós não podemos ver o caminho na escuridão. Quando o carro tem o seu farol, ou seja, o farol é a luz que ajuda a ver o caminho. Nós precisamos ter essa noção do caminho a qual nós estamos andando. Você precisa ter essa noção de caminho. Você precisa andar nessa luz, porque você vai ter a percepção para onde você está indo. Quando você busca Ele, quando você tem intimidade com Ele, você vai obtendo completamente, de acordo com o tempo, essa noção do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso próximo passo após a morte não é ficar morto, mas é acordar, é viver na vida eterna. Nós não temos só essa vida, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, quanto mais de Deus buscamos, mais entendemos sobre o céu, mais entendemos sobre a nossa futura casa, que serão os novos céus e nova terra. Então, João aqui está aplicando: vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, mesmo que você erre ou algo do tipo,
ele vai te dar uma explicação nos versículos posteriores. Vamos prosseguir. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui não está falando que um cristão não peca. Aqui não está falando que a partir que somos, que aceitamos a Jesus, não pecamos mais. Mas aqui está falando que eles não andam. O que está se referindo a andar aqui é viver praticando pecado, é viver no pecado, é viver na sujeira, é viver na escuridão. Então, se nós andamos na luz, nós temos comunhão com aqueles que andam na luz também. É importante isso, meus queridos irmãos. E no verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí, para entendermos mais completamente esse verso, nós já partimos para o 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos, prestamos bem atenção nesse verso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu quero analisar esses dois versos. No verso 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Aqui ele está querendo explicar que o pecado que está em nós, chega um momento que o pecado aplica dois pontos. Ele aplica o ponto de enganar aos outros, colocando-se uma máscara, que podemos ver em muitas situações que pessoas colocam a máscara, se dizendo santos, se dizendo ali fiéis, etc. Mas na verdade vivem no pecado. E também coloca outro ponto: enganar a si mesmo. Agora, enganar a si mesmo é dito que é burrice, mas esse é um ponto que o pecado nos leva. Então nós, quando andamos em Cristo, quanto mais perto de Cristo estamos, mais temos noção do nosso pecado, mais temos noção da nossa sujeira, mais temos noção de quão escuro éramos antes de Cristo vir e nos resgatar do abismo de escuridão. Então ele nos tirou daquela escuridão para nos trazer para a luz. Mas não quer dizer que a natureza daquela escuridão ainda está em nós. Quer dizer que ainda está em nós, mas ela será tirada de nós quando chegarmos à vida eterna. Aleluia. Verso 9. Se confessarmos. Olha, vários momentos vai dizer aqui se dissermos, né? Mas o ponto que eu quero tratar aqui é se confessarmos. Se formos analisar no grego, podemos ver que fica homologel, que vem do sentido concordar. Ou seja, se concordarmos com Deus, que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, Deus é fiel e justo. Mas espera um pouco. O juiz, ele não perdoa o crime. Ele julga e condena o criminoso. Mas o ponto aqui é que Cristo já pagou pelo aquele pecado pelo qual nós estamos confessando. Então ele está sendo justo. Ele não está nos condenando, porque o preço, o pagamento já foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. Isso é interessante, meus queridos irmãos. Ele é fiel e justo. Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que é prometido. Ele cumpre aquilo que já foi feito, como a morte de Jesus Cristo. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, não é dizer assim:
Jesus perdoa por todos os nossos pecados. Não, é você confessar o seu erro, é você confessar que você pensou coisas imorais, é você confessar que você tratou mal um irmão, é você confessar que você teve uma atitude pecaminosa, é você confessar pecado por pecado para que Cristo vá tratando você com a paz, com amor. E é isso. Deus é fiel e justo. Então nós precisamos descansar nisto. Veja o que vai dizer seguidamente. Justo para nos perdoar, ou seja, quando nós confessamos, somos perdoados e nos purifica de toda a injustiça. A injustiça referindo-se ao pecado. Agora vamos para o 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui é referente àquele ponto em que eu me referi, que quando nós somos salvos, não quer dizer que a partir daquele momento não vamos pecar mais, mas que agora temos noção do nosso pecado, nós temos o arrependimento, nós temos o perdão, o relacionamento com Cristo. Então o sentido é que não vamos viver no pecado, mas não quer dizer que não vamos pecar. Mas ele aqui está pontuando que se você dizer que não tem pecado algum, que você não tem nenhum pecado sequer, você é mentiroso, porque a sua própria natureza já é pecaminosa. Isso é importante, meus irmãos. Nós precisamos compreender isso. Nós somos pecaminosos. Nós temos o pecado em nossa natureza. Nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos buscar a luz. Senão a escuridão vai ser mais influente em nossa vida. Cristo é um refúgio, Ele é uma casa. Se nós não morarmos nessa casa, se nós não habitarmos nessa casa, a escuridão vai tentar nos influenciar o tempo todo. Nós precisamos permanecer na presença de Cristo Jesus. E é isso, meus queridos. Eu quero finalizar. Então, para finalizarmos, não há nele treva nenhuma. Ele é luz. Nós precisamos buscar essa luz. E eu te espero nos próximos vídeos dessa série. Deus tem muito para falar conosco. Deus abençoe, graça e paz.